Tique é um diagnóstico comórbido de transtorno do espectro do autismo, ou seja, se você tiver autismo, você tem um risco maior de ter tique. Tique, existem muitos tipos, né? Esse que você está falando parece ser um tique motor, mas eu tenho dúvida se você não está falando de um tique vocal, mas parece um tique motor, bocejar, né? Fazer um careteamento, né? Veja, provavelmente você está no caminho certo, Linda, porque o tratamento de tique, ele habitualmente é feito com psicoterapia comportamental, geralmente terapia cognitivo-comportamental, e em casos mais graves, em casos mais refratários, a gente usa medicação. Essa medicação normalmente são antipsicóticos. Se o gatilho do tique for muito frequente, né? Ou seja, fica ansioso, tem muito tique, a gente pode usar também inibidores seletivos de recaptação de serotonina, usar um ansiolítico, mas habitualmente a gente utiliza antipsicóticos. O grande problema é o seguinte: tique responde mal à medicação. Então, pessoas que têm tique, habitualmente têm tique a vida inteira. Vocês sabem, eu já falei muitas vezes aqui em rede social, eu tenho tique, eu tenho tique motor, eu tenho bem menos, mas tenho tique vocal também. E a minha história de tique começou há 40 e tantos anos atrás. Eu tinha pouco mais de 3, 4 anos de idade quando eu comecei a ter tique. Vocês percebem que quando eu começo a falar de tique, eu começo a ter tique, né? Isso em live é muito comum. Quem assiste live minha já viu isso. Quando surge um assunto de tique, eu começo a ter. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Quem tem síndrome de tique é assim. Ou quando fica ansioso, ou quando começa a pensar no assunto tal, começa a ter mais tique, né? Eu, como pouquíssimas coisas de fato me deixam ansiosos, eu não tenho esse gatilho, mas o gatilho de quando começa a falar eu tenho. Quando eu faço exercícios extenuantes, eu também aumento muito meu tique. Eu começo a ter um tique na mão, que é muito frequente para mim, esse tique de rosto eu também começo a ter muito. Mas, enfim, o tratamento é esse. Uma coisa que eu já vou te contar é o seguinte: se o tique do teu filho for grave, saiba que muitas vezes você precisa de doses altas de antipsicótico. E qual que é o problema disso? O paciente não consegue tomar. Por quê? Porque chega um momento em que a dose alta do antipsicótico traz tanto prejuízo cognitivo, prejuízo até de distorção de projeção de fala, tal, traz tanto prejuízo que o tique ele é menos mal do que o efeito colateral da medicação. Você entende? Sabe aquela frase antiga, aquele ditado dos nossos avós, que eles diziam assim: chega uma hora que o molho fica mais caro que o peixe? No medicamento é assim, às vezes você precisa usar uma dose tão alta de risperidona, uma dose tão alta de olanzapina para controlar a tique, que isso traz tanto efeito colateral do medicamento que o paciente prefere ficar com o tique do que lidar com os efeitos colaterais. Mas respondendo a sua pergunta, provavelmente você está no caminho certo, né? Normalmente é esse dueto o tratamento, uma terapia bem feita e um pouco de medicação.